Oi, gente bonita aqui do canal, chegando mais uma vez para fazer um videozinho com vocês. E hoje eu vou fazer uma cuca deliciosa, receita de família. É uma cuca de leite que eu vou rechear nada mais nada menos com o melhor doce de leite do mundo. Sabe qual é? Aquele que você faz em casa, na panela de pressão. É isso mesmo. Então, vou fazer essa cuca de doce de leite. Ela é muito boa, vale mesmo a pena você pegar e marcar aí no caderninho receitinha de vó, e vou compartilhar com vocês o passo a passo e todos os segredos dessa receita. Gostou? Então bora lá pro vídeo. E com os ingredientes aqui todos separados, vamos dar início nessa receita pela massa. Você vai precisar para a massa de 800 gramas de farinha, 2 colheres bem generosas de manteiga, 2 ovos, 1 colher de sobremesa de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, 2 ovos inteiros, 5 colheres de sopa de açúcar e 400 ml de leite. Então vamos lá? Vou colocar aqui o açúcar, o fermento, dou uma misturada e vou acrescentar o leite. Leite morno, viu? Não pode ser quente, porque se você colocar quente, você vai matar o seu fermento. E se você colocar frio, vai demorar demais para crescer. Então, coloque aí o leite bem morninho, uma temperatura bem agradável. Ajuda muito na massa esse leite morno. Dá uma dissolvida aqui. Agora venho com os ovos, o sal, a manteiga e vou de novo misturar aqui. Dá uma misturada de novo. Dei uma leve misturada. A manteiga eu coloquei, ela tá ainda em temperatura ambiente. Não tem problema, tá? Porque a hora que você for sovar, você consegue incorporar ela. Vou colocar aqui a metade da farinha. Agora sim, vou misturar e fazer tipo uma esponja. Misturar bem para incorporar bem todos os ingredientes. E agora sim, com a massa já bem misturada, vamos acrescentar o restante da farinha e trabalhar essa massa por mais ou menos uns 10 minutos. Nesse passo você vai precisar começar a sovar com a mão, porque ela já vai ficando muito pesada. Não dura, né? Mas vai ficando mais pesada e você tem que trabalhar bastante essa massa para que ela fique bem lisa mesmo. Quanto mais você trabalhar ela, mais macia ela vai ficar. Então vamos lá. Agora é aquele processo, se você quiser fazer na mesa, você pode. Eu prefiro fazer sempre na bacia, mas é assim, ó, você vai misturando a farinha, traz e aperta, traz e aperta, traz e aperta, até que desgrude toda a massa da bacia e não sobre mais nada de farinha. Massa trabalhada, eu sovei ela aqui uns 10 minutos e nesse ponto, se você sentir que ela tá grudando, você pode adicionar mais um pouquinho de farinha. Lembra que eu só usei 800 do pacote? Aí nesse ponto aqui da sova, conforme você vai vendo que ela tá grudando, ó, a minha ainda tá grudando um pouquinho. Então você vai acrescentando farinha aos pouquinhos, tá? Não exagere na farinha para que a massa não fique pesada. Ó, e vou dar mais uma sovadinha até que ela desgrude totalmente e fique bem brilhosa, bem lisinha.
Essa diferencinha pode dar, tá? Pela questão da manteiga, até mesmo pela marca da farinha ou pelo tamanho dos ovos. Então você faz assim, você coloca os 800 e na hora de sovar, se você precisar adicionar mais um pouquinho aí, pode colocar sem problema, porque vai sobrar o restinho no pacote, né? Daí você vai colocando até que você dê o ponto. É quase que o ponto de uma massa de pão, mas ela tem que ficar um pouquinho mais mole. Ela tem que desgrudar, mas sem ficar muito dura. E aqui é força, tá? Jeito, você bate a massa aí, rasga a massa de novo. Tem que fazer ela juntar e ficar aquela massa bem brilhosa, bem trabalhada. Quanto mais paciência você tiver para trabalhar a massa nesse momento, melhor vai ser o resultado da sua cuca aí. Cheguei aqui no ponto com a minha massa. Olha só que belezura. Massa brilhosa, bem trabalhada. O ponto é esse. Se você quiser colocar ela na bancada, pode. Igual eu falei, eu tenho costume de fazer na bacia, mas pode. O importante é você trabalhar bem. É aqui, ó. Quando você rasgar a massa, que ela não juntar na sua mão e você conseguir trazer ela de volta, ó. Tá vendo? Ela tá mole, porém ela já não tá mais grudando. Esse é o ponto. Aqui tá no jeito já. Olha, que essa cuca vai ficar bonita demais hoje. Aqui, deixa eu embolar de novo aqui, que eu gosto de deixar a bolinha para crescer. Ó, você mexe com ela e ela já não rasga mais. Esse é o ponto certo da massa. Ela tá uma massa mole, ó, bem molinha, porém ela já não tá mais grudando. Então agora você vai deixar ela aqui quietinha na bacia. Vou cobrir ela com um paninho, bem cobertinha, e vou deixar ela aqui de 40 minutos até mais ou menos 2 horas. Esse tempo ele pode variar de região para região, então por isso não tem um tempo exato. É até que você veja que essa bolinha dobre de tamanho. Deixa ela quietinha. Passa um plástico filme, se você não tiver um pano, para deixar bem fechadinho. O importante é não entrar ar, tá? Deixa ela num lugar aí bem quietinho, que ninguém vai mexer. E deixa o fermento agir agora. E enquanto a massa cresce, descansa lá, vamos então fazer o doce de leite. Eu vou usar, ó, um leite condensado, vou colocar ele na panela de pressão. A partir do momento que pegou pressão, 30 minutos está pronto. É importante que você tire esse rótulo e cubra a lata. Coloque água até cobrir, tá? Não abra quente, depois dos 30 minutos deixe sair a pressão aí totalmente e esfriar o leite condensado. Você já vai ter um doce de leite de primeira qualidade para rechear. Então bora lá cozinhar esse leite enquanto isso. 2 horas depois. Vamos dar sequência então. Já estou aqui com as minhas 2 assadeiras untadas. O doce de leite aqui, o leite condensado cozido, vamos abrir ele juntinho e olha só a massa, olha a evolução dessa massa, gente, que perfeição, hein? Aquela bolinha de massa encheu as duas, encheu a bacia toda, eu ia falar encheu as 2 formas, vai encher, né? Com fé em Deus vai encher. Vou jogar uma farinhazinha e agora então a gente vai abrir essa massa. Eu vou dividir ela ao meio, metade para cada, e vamos abrir ela para rechear. Vou colocar a massa aqui na bancada. Olha que dó. Vamos dividi-la ao meio. Essa parte eu vou reservar de novo aqui na bacia e essa outra a gente vai trabalhar então. Já esfarinhei, bora abrir essa massa. Preciso abrir ela de uma forma que fique uma tira comprida para poder modelar o pão.
Feito esse processo, então agora vamos rechear aqui a nossa cuca. Vou abrir o doce de leite e olha só, ele fica nessa consistência aqui, ó. Perfeito para recheio. Na minha opinião, é o melhor doce que tem, é esse daqui. E você vai colocar assim, vou começar de aqui para vocês verem. Sempre no meio, vou colocar aqui umas 2, 3 colheres e vou espalhar com muito cuidado para não vir aqui, ó, muito na lateral, porque senão pode vazar, tá? Então é só mais assim, no meio da massa mesmo. Espalha bem, uma camada fina, não muito grossa. Dá para fazer o recheio que você quiser, tá? Se você quiser fazer aí de goiabada, de brigadeiro, qualquer recheio que você queira fazer, dá certo. Respeite aqui, ó, uma lateral para você selar. E agora a gente vai enrolar cuidadosamente, ó. Aqui faz a primeira, volta, sempre cuidando para que as laterais fiquem bem fechadas. Dá uma esticadinha, enrola. Dá uma esticadinha, enrola. Dá uma esticadinha, enrola. E esse processo até chegar no final. Chegou aqui no final, nossa, a massa tá muito boa de trabalhar, ela já tá crescendo já aqui. Você vai dar uma voltinha assim para selar. E aqui agora eu já vou acomodar ela ali na assadeira. Pegar ela aqui cuidadosamente. Vou colocar ela aqui, ajeitar bem centralizada e vou reservar. E agora eu vou fazer o mesmo processo com essa outra metade aqui de massa que sobrou. Vou abrir ela naquele mesmo formato e enrolar igual eu fiz com essa. Massa aberta e agora eu vou rechear. Vocês viram como que tem que fazer com o rolo? Por isso que eu digo que não coloque farinha demais, porque senão depois você vai sofrer. Se você é daquelas que ama colocar mais farinha do que a receita pede, lembre-se, deixa a massa mais mole, porque depois você vai ter que abrir ela. Então não taque farinha aí, para não deixar a massa muito dura. Ó, é uma massa bem boa de trabalhar. A medida tá aí exata, segue a receita que não tem erro. Prontinha a segunda. E agora então vamos fazer a nossa farofa para fazer a cobertura aqui dessa cuca. Eu já coloquei aqui para adiantar 3 colheres de sopa de açúcar cristal e 3 colheres de farinha de trigo sem fermento. E aqui eu tenho uma colher rasa, uma colher de café de manteiga. Ela tem que ser assim, ó, gelada mesmo, tá? Opa, não quer nem cair aqui o trem. Para fazer a farofa, não pode ser manteiga mole, tem que ser assim. E vá colocando aos poucos para você não perder o ponto. E agora é aqui, ó, com a ponta do dedo, você vai misturando essa farinha, o açúcar e fazer uma farofinha. Depois, se você precisar de mais um pouquinho de manteiga, você coloca. Mas geralmente o ponto é esse mesmo, só uma colherzinha já dá. Sempre só com a ponta dos dedos. Tentar fazer esse processo bem rápido, porque se a manteiga amolecer demais, você desanda a receita, ela vira uma pasta.
Então, ó, com a pontinha dos dedos, porque a nossa mão ela é bem quente, né? E eu vou apertando aqui a farinha e o açúcar na manteiga. Prontinha, olha só como que ela fica assim. Esse é o ponto. Se você achar que não grudou o suficiente, coloque mais um pouquinho de manteiga, mas assim já tá bom, ó. Fica essa farofinha. E agora então vamos aqui, ó, passar um leite. Esse leite é só para que a farofa dê uma aderência melhor, tá? Só com o pincel assim bem delicadamente para não afundar a massa. Você vai dar só uma pincelada para dar aquela umedecida. Passar no outro já aqui para adiantar. E agora vamos então polvilhar a farofa. Tem gente que não pincela o leite. Sim, tem, mas aí o açúcar cai para lateral. Então essa é uma dica daquelas assim que a maioria das pessoas não contam. E eu tô aqui compartilhando com vocês. Vou polvilhar toda aqui a minha farofa. E para finalizar, para dar aquele sabor bem marcante, bem inesquecível, a gente vai ralar um pouquinho de noz moscada. Se você tiver aí ralada, pode já ser também. Eu não tenho, ralo geralmente na hora. Aí, farofa bem distribuída. Não se preocupe que não ficou muito, porque depois quando ela crescer, ela vai dar uma espalhada, tá? É assim mesmo. É a gosto a quantia da noz moscada, tá? Se você quiser colocar canela também fica delicioso, mas eu prefiro noz moscada. Ó, passei ali naquele ralinho mais fino, agora vou passar nessa e vou levar essas duas belezinhas lá pro forno desligado, tá? E agora elas têm que ficarem lá no forno até que dobrem de tamanho, aproximadamente de 40 até 2 horas, tá? Você vai acompanhando aí, vai variar de região para região, então é até que ela cresça e dobre de tamanho. Vamos deixar ela lá protegida para não pegar vento, não sentar nenhuma mosquinha. Coloca lá no forno e deixa ela lá quietinha, sem mexer. 1 hora depois. Já cresceu, olha só, dobrou, até derramou uma farofinha ali. E agora eu vou colocar para assar então. Aqui vai mais ou menos uns 40 minutos, tá? Não precisa colocar no forno pré-aquecido, você pode colocar ela para esquentar o forno, que ela ainda vai dar uma crescidinha. Então já coloquei aqui a 200 graus e vou deixar mais ou menos uns 40 minutos, até que fique bem dourada. Aí você vai cuidando aí, porque pode dar uma diferença de forno para forno. Voltei e já aqui com o meu café, né? Eita, cheirinho bom de café que combina demais com cuca. E tá assada já a bichinha linda de bonita e vamos cortar então para ver como que ficou essa belezura. Então vamos lá, vou cortar bem no meio para vocês verem como que fica o recheio. Olha só a maciez que tá, eu tô tendo que pegar até com delicadeza. E olha só, que belezura, macia. Olha o recheio, olha
A fofura que fica. Não dá nem pra apertar muito, porque senão eu vou estragar. E agora então vamos experimentar o sabor, né? Porque a boniteza já foi aprovada aqui. Já peguei aqui minha fatia. Gosto de receita de vó mesmo. Sabe assim, aquele sabor que você sente e volta lá na infância. Então vou ficando por aqui, né? Porque eu quero comer. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigado por quem ficou comigo até no final. Não esquece, se você fizer, posta lá no Instagram, me marca pra mim repostar, tá? Tchau!